1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul mesmo assim. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e eu escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Moque, rei de Gate, atravessaram a fronteira. Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado que Tu és um Deus fiel nas nossas vidas. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, da Tua palavra viva no nosso coração. Vem Espírito Santo, vem ministrando por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Um irmão aposentado, já com o passar dos anos, uma barriguinha feita, a esposa convenceu ele de ir numa academia. E ele, para evangelizar, levou uma camiseta, Jesus está voltando e estava malhando. E de repente um homem olhou para ele e falou: você já está numa certa idade de ir para o além. Você diz que Jesus está voltando, para que fazer academia então? Você acha que gordo não entra no céu? Aí ele olhou para ele e falou: a minha Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Quando ele falou isso para aquele homem, o homem olhou para ele e falou: esse versículo a minha mãe falava. Faz tantos anos. Sabe, irmão, muitas vezes nós esquecemos do chamado de Deus nas nossas vidas. Nós temos aqui o exemplo de Davi, o homem conforme o coração de Deus. O homem que não temia a nenhum leão, a nenhum urso, a nenhum gigante. Mas o homem que foi perseguido tanto, que foi acuado tanto, que tantas vezes esteve à beira da morte, que chegou a uma altura em que ele falou: eu não quero mais lutar. Para mim chega. Eu vou picar a mula. Como diz meu tradutor, eu vou picarretear o burro. Eu vou cair fora. E muitas vezes a Bíblia nos mostra que quando somos cercados do amor de Deus, o Senhor Jesus, Ele fala que Ele é a água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele fala em João capítulo 4. Mas como é que é a nossa situação? Eu gostaria de citar isso como exemplo e gostaria de procurar uma vítima, digo um voluntário. Cadu, vem cá, Cadu. Vem cá, Cadu. Vem cá, vem cá. Você está pronto, né? Aleluia. Quando nós começamos a andar com Deus, nosso copo está vazio. E você aceita Jesus, e Deus, Ele é tão tremendo, que a gente começa a... eu quero um pouco de Jesus. Eu quero um pouco de Jesus. Às vezes não só no copo, né? Até no aleluia, né? Quero um pouco de Jesus. Mas aí você se decide totalmente... vem um pouquinho mais para trás aqui, porque se você se molhar, para não molhar toda a coisa. E aí você pega e diz: olha, Senhor, eu quero mais. E você vai pegando, você vai entrando na presença de Deus, você vai começando a entender da oração, do louvor, da leitura da palavra, e você começa a andar com Deus. E Deus começa a mudar a sua vida, começa a transformar a sua vida, e você começa a andar um caminho, e o caminho é legal, mas você não se sente totalmente envolvido da presença de Deus. Em Ezequiel 47, a Bíblia diz que existe um padrão. Quando o rio de água chega ao templo, ele diz: olha, lhe dei 500 côvados, e da água como dava pelos artelhos. Depois mais 500 côvados até o joelho, até os ombros. E de repente ele estava tão fundo que não conseguia mais andar. Há uma diferença entre você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo ter você. Quando nós nos decidimos a sermos inundados pelo amor de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus é tão grande nas nossas vidas que não tem como isso não nos influenciar. Quando você é totalmente envolvido pelo amor de Deus, você não consegue ficar seco, porque você está totalmente envolvido. Quando você está envolvido pelo amor de Deus, o inimigo não consegue te tocar.
Ele não consegue tocar você. Você está, e tudo que você faz, não tem como você esconder. Porque quando você está na presença de Deus, os seus vizinhos vão ver, porque a presença de Deus é notória em todo lugar. A sua água vai fluir. Jesus diz em João capítulo 7, que se crermos conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do nosso interior. Você não vai precisar mais se preocupar como é que eu vou evangelizar. Os seus vizinhos vão ver a presença de Deus. A sua família vai ver a presença de Deus. E toda vez que você estiver na presença de Deus, você vai ser envolvido pelo amor de Deus, sem precisar se preocupar. Agora, existe um detalhe. Quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo sempre é preparado para surpresas. Surpresas na nossa vida. E a gente que anda nesse mundo tridimensional, a gente não vê o que Deus está planejando. A gente também não sabe o que Deus está preparando para nós. E sabemos que Deus é bom, mas o pastor tem as suas... E quando Deus começa a ministrar, Ele começa a nos inundar, nós acabamos sendo encharcados, assim como na catarata do Iguaçu. Então acontece o seguinte, você crendo em Deus, que Deus é o misericordioso, que Ele é bom o tempo todo, Ele vai poupar hoje você na hora do culto e não vai fazer isso com você em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Aleluia. Deus abençoe. Pode sentar lá. Aleluia. Oh, glória. A esposa já estava preparando a toalha. Aleluia. Isso não é lindo? E quando a presença de Deus é visível, Deus te dá uma esposa, oh glórias, aleluia, é só a bênção. Eu sempre canto, nosso general é Cristo, e mim é seu sargento, aleluia. Eu acho que quem vai acabar levando essa água aqui, Cadu, vou ser eu aqui. É interessante quando lemos capítulo 27 e 28 de 1 Samuel, nós vemos algumas coisas tristes que acontecem na vida de Davi. Davi, o homem dos salmos. Um dia Davi escreveu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas perante mim um manjar celestial na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor até quando? Para sempre. Esse era o Davi que confiava em Deus. O Davi que buscava a Deus, o Davi que não tinha medo de nada. Alguns capítulos anteriores, Deus protegeu ele de maneira tremenda. 2 capítulos atrás, Deus protegeu ele de Saul. No capítulo passado, a Bíblia diz que Deus, Ele fez todo o exército de Saul cair em sono para que Davi pudesse ir lá pegar a lança de Saul. Deus havia o protegido, Deus nunca havia faltado com suas promessas. Capítulo 28, versículo 3, a Bíblia diz, mas Samuel já havia morrido nessa época. Samuel não estava mais. Davi sempre tinha Samuel. Você conhece aquele líder chato que pega no pé o tempo todo? Aquele que te incentiva a ler a palavra, mas te cobra quando você não lê? Aquele que se alegra quando você vem no culto, mas te cobra quando você não vai? Aquele que se alegra com a tua prosperidade, mas perguntou se você já deu o dízimo? Conhece aquele líder que chega e vê você na rua ali, livre, já quer convidar você para mais um ministério? Quando precisa de ajuda para fazer mudança, liga primeiro para você. Samuel tinha uma queda especial por Davi. No capítulo 16 de 1 Samuel, quando ele vai ungir os filhos de Jessé, ele tem uma surpresa tremenda. Não era o mais lindo, não era o mais formoso, não era o mais ginástico, mas era aquele pequenino, aquele cheio de cabelo vermelho, cheio de um rosto marcado pelo sol. E Deus diz para Samuel, olha, o homem vê o que está perante os olhos, mas Deus vê o coração. E a Bíblia diz que Deus viu o coração de Davi, chamou ele como um homem conforme o coração de Deus. E Davi um dia começou a sua carreira quando ele mata o gigante de Gade. Agora, Davi, depois de muitas situações,
ele é um guerreiro estipulado, ele já é conhecido no exército, ele tem estratégias de governo, ele é um general de guerra, ele é um homem de guerra, ele conhece a guerra, ele conhece a situação, ele tem know-how dos armamentos. E ele decide ir no seu próprio intuito, sem perguntar para Deus. Davi sempre perguntava para Deus: Deus, vou? Não vou? De repente ele para de perguntar para Deus. Quando o medo anula o amor de Deus. De repente, Davi, que estava tão encharcado do amor de Deus, ele devagarzinho, ele não foi percebendo que ele estava saindo da presença de Deus, e paulatinamente, sem ele perceber, não só Deus não estava mais em volta dele, como Deus não estava mais dentro dele. E quando você não está mais na presença de Deus, o inimigo, ele pode pegar você e ele faz de você gato e sapato. Você muitas vezes não percebe. Você não percebe quanto Deus está buscando proteger, salvar, restaurar. E Davi aqui, ele nesse período, no capítulo 28, nenhuma vez o nome de Deus é citado. Os historiadores, eles dizem que nesse período, é 1 ano e 4 meses, são 16 meses. Davi não tem culto, não tem louvor, não existe mais essas 24 horas de louvor e adoração que existiam lá em Israel. Davi, ele não tem mais um tempo especial com Deus. Davi, nesse período, aparentemente não escreveu nenhum salmo. Nesse período, ele estava tramando, guerreando, lutando e agindo no próprio interesse. E é interessante para quem que ele vai, a Bíblia fala, e Davi e os 600 homens foram com Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Quem era Gate, o homem de Gate? Golias era de Gate, inimigo do povo de Israel. Saul estava perseguindo Davi. Davi diz: olha, eu vou me afastar do povo de Deus, porque é muito problema. É muito problema dentro da igreja. Existem igrejas que têm problema, você conhece? Existe igreja que tem muito problema. Existem muitos problemas que tem muitas igrejas. E Davi olha assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar de lado, vamos experimentar uma vez, brincar de não ter problema. Porque querem me matar de manhã, querem me matar à noite, o inimigo quer me matar, o rei quer me matar, os inimigos querem me matar, eu fico dormindo todo dia, e toda hora estão querendo me matar. É verdade, Davi. Mas toda hora Deus está querendo te proteger, Ele está te cuidando, Ele está indo contigo, Ele está dizendo: não tema, eu sou contigo, eu vou cuidar de você. Davi, ele se distancia. Eu descubro aqui que o coração é um péssimo conselheiro. Davi, contudo, pensou em seu coração. Irmão, nosso coração, ele toma decisões que depois nós olhamos e não percebemos que o inimigo nos enganou. E a Bíblia diz que ele vai com 600 homens, com família e filhos, devem ter sido umas 2.000 pessoas. E a Bíblia fala, capítulo 27, versículo 4, quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, Saul parou de persegui-lo. Finalmente estou livre do problema. Na verdade, o que Davi não sabia é que ele estava livre de um problema, mas vieram trocentos outros. Muitas vezes nós achamos que o problema é porque eu estou servindo, o problema é porque eu estou na casa de Deus, o problema é porque realmente esse irmão do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã. Não! O inimigo, ele quer nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes nós não percebemos. Quando Davi chega, e ele vai morar na terra dos filisteus, ele tem contato com o rei. Ele devia ser um pouco brasileiro. Quando a gente tem o QI, né? O que indica. Como é fácil, não é verdade? Fui no consulado. E no consulado chama o pessoal: ô, pastor Teodoro, vem cá, eu conheço você, vem cá. Você não precisa entrar na fila. Como o coração brasileiro fica, né? Ah, como é maravilhoso quando te honram. Fui no estádio de futebol, estavam jogando, e aí tinha um jogador que me conhecia, ele me chamou, falou: olha, tem aqui para você, você pode ficar na ala VIP. Falei: não precisa, irmão. Onde é que é? Né?
Como é bom quando alguém te indica, quando você tem contato. Davi tinha contatos com muitas pessoas. E a Bíblia nos relata de que quando ele muda, existe um problema. A falta de fé desconfia do cuidado divino. Olha, eu orei, aquela vez o irmão orou também e não deu certo. Eu fui curado, mas aquela outra pessoa orou e não foi curado. A falta de fé desconfia do cuidado divino. Davi deixou de crer nas promessas como um incrédulo. Tantos anos andando com Deus, tantas experiências com Deus, tantos salmos escritos por ele. Oh, que glória! Davi havia escrito no Salmo 34, versículo 13 e 14. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-te do mal, faça o bem. Busque a paz com perseverança. E de repente Davi se vê num emaranhado de confusões. Ele fica do lado dos filisteus e ele começa a saquear as cidades vizinhas. E a tristeza era um povo inimigo de Israel. E Davi disse com certeza, eu estou fazendo o que Saul não fez, eu vou fazer a obra. Distante do povo de Deus, aliado ao inimigo, mas cauterizando a sua consciência, estou fazendo a obra de Deus que Saul não fez. A Bíblia fala no versículo 11, Davi matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a gueto, pois pensavam, eles poderiam me denunciar. Este foi o seu procedimento todo o tempo enquanto viveu no território dos filisteus, 16 meses. Isso não é coisa de Davi. Matar homens, matar mulheres, não deixar um sobrevivente. Isso não é coisa de Davi. Davi não é assim, Davi, você não é assim. E Davi, ele não percebe que quando ele fala para si mesmo, Davi, contudo, pensou no seu coração, algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus. As palavras de Davi mostram o estado do nosso coração, é moldado pelo que dizemos ao nosso coração. O que é que você fala ao seu coração? Quantas vezes nós, num estado de autopiedade, de comiseração, de pena de nós mesmos, lembramos que um dia no passado houve um irmão que falou conosco dessa maneira e ficamos tão entristecidos que não conseguimos sair desse lamaçal. Para que nós possamos andar na presença de Deus, nós precisamos de fé, paciência e coragem. Fé, paciência e coragem. A nossa arma é a fé. Nós cremos. Nós cremos que mesmo apesar das circunstâncias, Deus vai agir. Nós cremos mesmo sendo perseguido, mesmo tendo os problemas, que Deus está no controle. Nós cremos que Deus veio a esse mundo e que Ele tem controle sobre a nossa vida e nada escapa ao seu controle. Nós cremos que Deus tem bons planos. Nós cremos que Deus tem bons pensamentos. Nós cremos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Tem uma irmã da igreja, o seu filho, ele não queria saber de Deus. Se distanciou de Deus. Estava um tempo na igreja, mas se distanciou de Deus. Ele entrou caindo numa turma do tráfico. Conseguiu ganhar dinheiro fácil. Mais tarde ele foi preso. A mãe visitou ele, queria dar uma Bíblia para ele. Ele falou, mãe, aqui não precisa de Bíblia. Precisa de arma. A mãe falou, filho, por favor, pega essa Bíblia, leia de noite. Ele pegou a Bíblia, jogou na cela embaixo do colchão, ele não tinha uma cama. E no dia seguinte veio uma rebelião dentro do presídio. E as pessoas que vinham, elas estavam armadas com metralhadores, entravam na cela e fuzilavam a cada um que vinha. Algumas celas atrás já tinham morto todo mundo. Quando vieram na cela dele, ele caiu no chão, abriu a Bíblia, caiu no Salmo que diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Ele se baixa e há um tiroteio, todos da cela são mortos. E nenhuma bala atinge esse moço. Hoje ele é servo de Deus.
Sabe, irmão, a Bíblia fala se nós cremos conforme diz a Escritura. Será que a fé realmente é a nossa arma? Ou nós temos deixado o nosso meio nos envolver? Nós muitas vezes não percebemos o quanto nós permitimos que as leis dos homens nos envolvam e não as leis de Deus. Você é servo de Deus, você já viu na Bíblia a palavra férias? Não. Você pastor que está assistindo, já viu a palavra aposentadoria na Bíblia? Não. A Bíblia diz que Deus está conosco até o último fôlego. Deus, Ele nos conduz, Deus nos dá direção, Deus decide quando, Deus decide aonde, Deus decide porquê, Deus é o nosso Senhor. E nós temos que cumprir aquilo que é o mais difícil no ser humano. Quais são as letras mais complicadas do alfabeto? As 4 letras. Obedecer. Essas 4 letras são complicadas porque nós pensamos no nosso coração que isso não vai dar certo. Nós pensamos no nosso coração, ali eu estaria melhor, naquele país, naquela empresa, com aquela pessoa, com aquele marido, com aquele irmão, com aquela situação, com aquele instrumento, naquela empresa. Nós queremos tomar decisões. Só que quando nós temos uma visão restrita, nós somos desprivilegiados. Agora, quando o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que conhece todos os corações, que sabe onde estão as pepitas de ouro, que sabe onde está o potencial onde você pode exercer o seu chamado. Quando se permite Ele tomar decisão na sua vida, Ele começa a vir com restauração, Ele cura, Ele liberta, Ele faz obra na sua vida, Ele restaura a sua alegria, Ele restaura o seu casamento, Ele restaura a sua autoestima, e Ele tira esse complexo de culpa, esse espírito que tantas vezes já acusou você, esse espírito de autocomiseração. E Deus começa a mover. A Bíblia relata de que Davi, ele sai e ele começa a guerrear. O que ele fazia? E ele com certeza consultou os seus homens. Vamos? E eu creio que todos eles concordaram. Eu vejo aqui que a unanimidade nem sempre é sinal de que a decisão que você tomou é certa. Eu lembro de uma entrevista do Billy Graham, muitos anos atrás, e havia um problema numa igreja, e eles perguntavam, Billy Graham, a sua igreja é democrática? Ele falou assim, esse demo nós já expulsamos há mais tempo. Sabe, irmão, nós muitas vezes não percebemos o quanto o inimigo quer que nós olhemos a opinião das pessoas. Ontem na oração da manhã nós tínhamos esse tema, o nosso modo de pensar. A Bíblia fala que Maria estava lá pensando que era o jardineiro. Ela não sabia que era Jesus. Os discípulos de Emaús pensaram que era um viajante. Profeta e sacerdote Eli pensou que Ana estava cheio da manguaça. Às vezes a gente acha. E a gente que vem da terra tupiniquim, a nossa axiologia, a gente discute tanto. Quando você entra na mídia, você pode ficar horas discutindo sobre nada. Mas o brasileiro gosta de discutir. Irmão, como a gente paga para ver uma discussão. Eu lembro na faculdade, eu tinha um professor de filosofia. E para infelicidade dele, ele não tinha muito conhecimento de causa. E eu amava uma discussão. Tadinho daquele professor. Eu literalmente, toda a aula de filosofia, eu acabava com ele e ainda me sentia o tal quando chegava em casa. Eu discuti teologia com ele em cada aula que nós tivemos na faculdade. Eu nunca falei de Jesus para ele. Eu nunca evangelizei ele. Eu nunca orei para ele. Ele nunca se converteu. Quando você está fora do propósito de Deus. Quando Davi cruza a fronteira de Judá. Quando Davi entra na terra dos filisteus. Quando Davi cruza essa fronteira, não é só uma fronteira geográfica que Davi cruzou. Foi uma fronteira da obediência, da presença de Deus na vida dele. Foi uma fronteira onde ele cruzou a linha da deslealdade, quando ele cruza essa fronteira. O término da perseguição de Saul não significa o fim dos problemas. Pelo contrário, agora ele tem problemas e agora ele percebe que dentro do armamento do inimigo existem muitas gangues. Existem todas umas equipes, um contra o outro. Existe todo um comando maléfico de um contra o outro.
Antes ele tinha um inimigo, que era Saul. Agora são vários inimigos que tentam roubar a paz. E ele se diz estar do lado de Aquis. E ele começa com mentiras. Davi, o homem dos Salmos, que diz que não entra na nossa boca nenhuma palavra que desabone a nossa conduta. De repente ele começa a mentir. E Davi começa a tramar o tempo todo. Davi não se lembra mais de Deus. Davi não faz mais cultos de louvor. De repente, Davi precisava negociar as perspectivas e os valores. De repente a sua ética fica atacada. De repente a sua coragem é o que manda. O seu caráter é manchado e a sua imagem é arranhada. Esse não é o Davi que nós conhecemos. Esse não é o Davi. Eu estava um dia no calçadão aqui de Munique e eu vi um irmão. Irmão, esse homem era uma metralhadora de Jesus, quando a gente antigamente fazia os evangelismos grandes. Esse homem evangelizava até poste. Esse homem tinha uma unção de Deus. Aí ele conheceu essa é uma expressão discriminatória, a gente não deve usar, né? Uma sirigaita. Conheceu uma pessoa que tirou ele. Quando encontrei ele com uma garrafa na mão, cambaleando pela estrada, família destruída, um homem tinha um potencial para Deus. Olhei assim e falei, esse não é o Paulo que eu conheci. Esse não é o homem que eu conheci, o inimigo acabou com ele. Esse homem que estava aniquilando, que estava matando, que estava dando tiro para tudo que é lado em questão da armamento antigo, não era o Davi que nós conhecemos, não era o Davi do Salmo 23. Ele ataca os Jesuritas, os Gersitas, os Amalequitas. Davi com certeza diz, estou acabando aquilo que Saul não começou. Aquilo que a igreja não está fazendo, eu estou fora da igreja, mas eu estou fazendo. Eu pelo menos estou fazendo alguma coisa para Deus. Posso estar longe dos irmãos, mas pelo menos não coaduno com essa atitude de Saul. Onde Davi passava, antigamente havia um rastro, haviam pegadas de louvor, pegadas de salmo, pegadas da presença de Deus, dançando para o Senhor. Agora ele deixa um rastro de morte. Agora o preço da vitória é não deixar nenhuma testemunha viva. Agora essa história parece mais uma história do Velho Oeste, em que existe um bandido que mata todo mundo. Davi mente para Aquis. Ele insinua que ele está matando judeus. Eu aprendi uma vez com um homem de Deus que crer é viver sem tramar. Crer é viver sem trama. Davi é uma raposa astuta que conhece tudo de guerra. Davi é alguém que se soltou agora de Deus, mas ele tem experiências no exército, ele tem experiência no campo de batalha. Ele é bem sucedido nas lutas. Isso faz com que ele seja um homem admirado. Davi elimina as provas da mentira. Davi engana Aquis. As lutas de Davi não foram para glorificar a Deus. 1 ano e 4 meses, 16 meses de tempo vendido ao inimigo. Quando nós somos pegos pelo medo, o medo nos distancia do amor de Deus. O medo faz com que o nosso Deus se torne a segurança. E nós queremos segurança. O medo faz com que nós nos tornemos inimigos do povo de Deus. O medo faz com que nós começamos a não perceber que estamos lutando contra a igreja de Deus. Não percebemos que estamos usando mentiras para justificar as nossas atitudes. De repente começamos a matar. Não só em questão de matar fisicamente, mas com palavras, com gestos, com atitudes. Não percebemos que estamos lutando contra Deus. Davi, ele vai mais de 1 ano nessa situação. E de repente vem a colheita. Tudo que você semeia, você colhe. Quando ele volta para Siclag, a cidade onde ele tinha feito sua sede, onde estava o quartel-general, a Bíblia diz que quando ele chega em Siclag,
perceberam que os amalequitas tinham atacado a cidade, levaram como prisioneiros todas as pessoas. Quando chegaram, versículo 3, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída a fogo e viram as suas mulheres e filhos e suas filhas tinham sido levados como cativos. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças para chorar. Davi ficou profundamente angustiado, pois agora os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Eram homens de Deus, fiéis a Davi. Enquanto não mexeram com a família dos soldados, os soldados eram fiéis. Quando mexe na família, irmão. Quando mexe na família. Agora, o inimigo havia atacado as famílias dos soldados de Davi, porque Davi decidiu ir para a Filisteia. E aí, de repente, Davi se vê numa situação em que Deus permite que nós entremos numa situação para que nós saibamos, só existe uma saída nessa situação. E essa saída não é para os lados nem para baixo. Essa saída é para cima. E o versículo seguinte diz, então Davi se fortaleceu no Senhor. A palavra hebraica dá uma noção assim, então finalmente, Davi novamente buscou ao Senhor. E aí ele chega a fazer aquilo que ele fazia antigamente. A Bíblia diz, então Davi perguntou ao Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? E o Senhor lhe respondeu. Sabe aquele momento em que você ouve de novo a voz de Deus? Aquele momento em que você novamente sente que Deus está contigo. Naquele momento que volta novamente esse tempo de louvor. Quando você lembra esse tempo que você estava na presença de Deus. Esse tempo quando você estava no secreto. Esse tempo de adoração. Quando de repente você ouve de novo a palavra. Quando de novo você ouve a Deus. 1 ano e meio quase. Ele não havia escutado a Deus. Ele tinha ido nos seus próprios caminhos. Com seus próprios jeitos. Nas suas próprias vantagens. E ele cai de joelhos e fala, Deus. E Deus responde. Meu irmão, independente de quanto erro nós cometemos, em quantas trambicaias a gente se envolve, em quanta malandragem a gente faz, quanto a gente errou. Nenhum pecado é devasso, é profundo, é perverso demais, que Deus não possa curar, restaurar e perdoar quando nós chegamos na presença de Deus. E Davi se fortaleceu no Senhor. E a Bíblia diz que de repente Davi volta a um padrão. E nós vemos depois no capítulo 2, ele assume o reinado. Nessa guerra, Saul morre. E ele queria estar nessa peleja contra o povo de Israel, onde Saul morre. Mas Deus, ele tira ele dessa enrascada. Deus, ele volta e meia, tem que livrar a gente das enrascadas em que nós nos metemos. Não é verdade? Nós não perguntamos para Deus na hora de entrar na enrascada. Mas quando estamos lá dentro, falamos, Deus, me tira daqui. Me tira daqui. Eu lembro dessa piadinha do irmão, quando falece o marido e a esposa vai para o enterro. E o marido está lá dentro e ela fala, me leva junto, Deus, me leva junto, eu quero estar junto, eu quero ir aí. E ela tropeça e cai para dentro do buraco. Ela fala, me tirem daqui, me tirem daqui. Nós muitas vezes não percebemos o quão inocentes ou em questão, o quão inconscientes são os nossos pedidos para Deus. E nós queremos que Ele livre a gente daquelas enrascadas em que nós nos metemos. No capítulo 5 de 2 Samuel, encontramos várias vezes. E Davi perguntava ao Senhor. Davi voltou à posição. Davi voltou ao seu chamado. Davi voltou ao relacionamento com Deus. Mas existem algumas cicatrizes, algumas sementes que ele deixou nessa caminhada. Quando ele quer construir o templo, Deus fala para ele, as suas mãos estão manchadas com sangue de guerra. E esse manchado com sangue não significa as guerras na qual Deus mandou ele ir. Essa mão manchada significa nessa hora em que ele foi no próprio esforço. No capítulo 30, ele diz, vou perseguir, Deus, vai, vou alcançar, vai. Ele pega os homens, ele persegue, aí ele acha um escravo.
Um escravo egípcio que foi deixado pelos amalequitas, deixado para morrer. A Bíblia diz que faz 3 dias ele não tinha comido, capítulo 30, 11. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida. E Davi faz o seguinte, um pedaço de bolo, figos prensados, 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias, 3 noites sem comer. Esse é o Davi, que tem pena dos inimigos, que tem misericórdia dos inimigos, que faz um café para os inimigos, que dá um bolo para os inimigos, que dá 2 bolos para o inimigo. Não que mata sem deixar rastro. Esse é o Davi da Bíblia. Eu vejo uma coisa, quando um homem de Deus está sem Deus, ele não tem mais nada. A única coisa que nos faz estar na presença de Deus é Deus nas nossas vidas. E quando nós temos saudade, conhecemos a preciosidade que é a presença de Deus. Eu me lembro uns anos atrás, nós tínhamos aqui a Copa do Mundo na Alemanha, e havia um irmão, ele tinha ganho um ingresso para assistir o jogo aqui, e era um jogo maravilhoso na época, entre Brasil e Alemanha. E aí veio também o líder um projeto chamado Atletas de Cristo, é um ex-corredor de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, e eles iam ter um encontro, mas por uma questão administrativa ele não conseguiu ter ingresso. Quando nós chegamos lá, esse irmão falou, Teodoro, vocês vão ter evangelismo na Copa? Eu falei, a gente tem um telão, depois na hora do intervalo, a gente ora e convida as pessoas para aceitar Jesus. Ele fala, que preciosidade. Ele falou, Alex, você não tem ingresso, pega meu ingresso. Eu não preciso do ingresso. Futebol a gente vem em todo lugar, mas ir para uma igreja, orar com os irmãos, quando 2 ou 3 estão reunidos e Jesus está no meio deles, isso é precioso. Teodoro, eu posso ir junto para a igreja? Eu falei, irmão do céu, se eu tivesse um ingresso para assistir um jogo na Copa, Brasil e Alemanha, e o ingresso dele era uma cor especial, sabe? Aquele que tem lanche junto, aquele VIP. Ele falou, Teodoro, não tem nada mais precioso ter que reunião em nome de Jesus. Será que nós já trocamos nossos valores? Davi, ele não percebeu que ele havia se distanciado do padrão de Deus, que ele havia se distanciado da palavra de Deus, que ele havia se distanciado, que de repente aconteceram coisas na vida dele que não eram mais compatíveis com a palavra de Deus. Davi aqui, de repente, eu imagino que ele chora quando vê esse egípcio. Ele lembra de tudo aquilo. Sabe, irmão, quando nós buscamos a Deus, Deus, Ele cura as nossas feridas, mas as cicatrizes ficam. Davi teve muitas cicatrizes, e Davi teve que colher muito daquilo que ele semeou. Em questão à sua família, em questão aos líderes do seu exército, em questão de perseguição até o final da sua vida. Porque independente de quanta unção você tem, aquilo que você semeia, aquilo você colhe. Mas o maravilhoso com Deus não existe nenhum pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Não existe nada daquilo que nós aprontamos. Eu não sei com você, a maioria de vocês com certeza sempre foi bonzinho. Agora, a minha vida, eu acho isso é intriga da oposição, mas a minha mãe dizia que Deus estava desfalcado de anjos, de tantos que Ele tinha que mandar para cuidar de mim. E eu creio que Deus, quando Ele tem um projeto nas nossas vidas, e essa é a minha oração para você nesse dia. A Bíblia fala que Davi pensou no seu coração, Saul vai me pegar. Quando a falta de fé começa a ser mantida, quando o Espírito Santo está em nós, existe algo que sustenta o Espírito, que alimenta o Espírito, é a palavra de Deus. Tem uma coisa que ativa a unção de Deus nas nossas vidas, é a nossa vida de oração. Tem uma coisa que faz com que nós andemos na presença de Deus, é quando irmãos se reúnem em nome de Jesus. Existe uma coisa que Deus opera quando levantamos a nossa voz e começamos a glorificar a Deus. Quando nos distanciamos de Deus, devagarzinho, nos distanciamos da unção, da palavra, da oração, da comunhão, da alegria e do amor de Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Talvez você está assistindo hoje e um dia já Deus fez muitas coisas. Um dia você estava cheio de Jesus, havia tantas coisas, de repente aconteceu alguém, falou uma coisa errada, aconteceu uma separação na igreja, um irmão falou algo errado, houve um problema familiar, alguém te afrontou, e de repente um emaranhado de acontecimentos, você acabou se distanciando,
E hoje a Bíblia empoeirada, talvez, na estante, aberta no Salmo 91, mas não mais alimentando o espírito, aquele violão que está pendurado há tanto tempo na parede. Aquela salinha onde você ia à noite para orar, você lembra? Aquele lugar em que você orava, buscava Deus e Deus respondia, Deus agia, Deus transformou toda a família e de repente o inimigo falou, foi tudo coincidência. Deus não fez coisíssima nenhuma. E Davi pensou no seu coração, é melhor eu me precaver e sair dessa situação emaranhada. De repente nós desconfiamos de Deus, de repente esquecemos de Deus. De repente não mais temos alegria em nos reunirmos. De repente não é mais precioso nos reunirmos na oração, nos reunirmos na comunhão, nos reunirmos com os irmãos. De repente veio uma situação difícil, veio uma pandemia, veio a notícia de guerra, o medo, o desemprego, as finanças. De repente você chega num país que é maravilhoso, tem tanta coisa linda, você quer ver, tem tanta montanha, tem tantas coisas, e os anos vão passando e você olha para trás, e você lembra, você era da Jocum, você era jovem com uma missão. E de repente agora você é um ancião sem uma visão. Porque o inimigo nos afastou da presença de Deus. Eu lembro de um irmão, ele era idoso, nós estávamos evangelizando na rua, as lágrimas estavam escorrendo. Eu fui evangelizar ele, eu pensei que ele tinha sido tocado. Ele falou, pastor, por muitos anos eu preguei isso. Não sei o que aconteceu. Eu não percebi, pastor. Hoje a minha família está arrebentada, eu mesmo não sei como continuar. Talvez esteja nessa situação e o inimigo vem com acusação. A Bíblia diz que não existe nenhuma acusação para os escolhidos de Deus. É Deus que os justifica, é Deus que os remiu, é Deus que perdoou. E Deus muda a sua história. Nós não precisamos ter complexo, não precisamos ter espírito de culpa, porque foram perdoados todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade foi pregada na cruz. Pelas suas feridas nós fomos curados, nós somos sarados, somos um povo indo à presença de Deus. Mas a gente está mais escorregada de vez em quando. Mas não vem com acusação contra você mesmo. Isso o inimigo já faz, você não precisa você ainda se acusar. Busca a presença de Deus. Começa novamente a ler a palavra, começa a se reunir, começa a buscar a presença de Deus nas reuniões de oração. Deixa Deus operar na sua vida. O apóstolo Paulo diz que existe uma coisa muito fácil, quando nós cremos de coração e abrimos a nossa boca, fazemos uma aliança com Deus. E Ele faz tudo novo, andamos na presença dEle, Ele restaura a nossa alegria, Ele restaura a nossa vivacidade, novamente andamos na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Como é maravilhoso quando Deus opera nas nossas vidas, quando somos transformados pelo poder restaurador de Jesus. Eu hoje quero fazer uma oração com você. Talvez muito tempo atrás você serviu a Deus na igreja, eu não sei o que aconteceu, mas algo distanciou você, algo fez com que você pensasse no seu coração, esse negócio não está trazendo nada para mim. E nós como brasileiros gostamos de levar vantagem, gostamos de dar um jeitinho, o inimigo usa isso para nos distanciarmos de Deus. Mas como é maravilhoso, sempre a Bíblia fala, hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia da volta, hoje é o dia de Deus. E hoje Deus quer trazer você de volta. E a Bíblia diz, se nós falarmos essa oração, se quiser repita comigo, diga, querido Pai, eu estou aqui. Reconheço meu erro e os meus pecados. Eu sinto muito, Pai. Me perdoa. Eu estou de volta. O Senhor entra na minha vida. Faz tudo novo. Eu te convido, Senhor Jesus. Muda a minha história. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo pensamento do inferno. E mando embora todo espírito imundo enviado contra mim. Ordeno que saia em nome de Jesus. Eu sou do Senhor Jesus. Eu e a minha casa somos de Deus. Servimos a Deus. E estamos debaixo do sangue de Cristo. E junto com os irmãos, indo para a glória, em nome de Jesus. Amém. Pode dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Eu quero hoje orar por você. Eu creio no poder da oração. Eu creio que quando nós oramos de coração, com fé, Deus muda a história. Mas aí não tem a ver com a proclamação, tem a ver no fé no coração.
Tem a ver com aquilo que você fala, é regado em você crer naquilo que Deus está operando. Enquanto eu orar, deixa a fé ser liberada no seu coração. Independente de quem fez isso, independente de quantas vezes você foi afrontado, quantas vezes você foi humilhado. Davi ele foi humilhado porque ele estava distante da vontade de Deus. Eu lembro a maioria das vezes quando houve afronta contra a minha dignidade, foi quando eu tinha me distanciado dos padrões de Deus. Mas o maravilhoso de Deus é que, enquanto há vida, há volta. E Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora, Senhor, chegar no trono da Tua graça, Te glorificar porque Tu és o nosso Deus, Te louvar porque Tu és o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus que muda a nossa história e o Deus que nos transforma para o louvor da glória de Deus. Pai, Tu conheces cada coração, Senhor Deus, dos meus irmãos, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, das necessidades, Tu conheces as afrontas, Tu sabes dos caminhos errados que nós tomamos, Tu sabes quando nós cortamos caminho, quantas vezes, Senhor Deus, nós nos desviamos, Senhor, não perguntamos para Ti, Senhor. Senhor, perdoa, Pai, quando nos dizemos crentes, Senhor, mas quando dia e noite vivemos brigando, Senhor Deus, vivemos afrontando, vivemos discutindo, vivemos, Senhor Deus, não permitindo de sermos disciplinados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, muda o nosso coração, Pai. Faz-nos, Senhor Deus, andarmos na Tua presença. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Vem Espírito Santo. Pai, eu peço por essa irmã, Pai, que está desesperada, não sabe o que fazer, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Pai. Eu peço por esse irmão, Pai, que está, Senhor Deus, desempregado, Pai. A coisa está muito difícil, Pai. Te peço por esse jovem, Pai, envolvido, Pai, em toda essa porneia, Pai. Senhor, Tu és o Deus que muda a história, Senhor. Te peço, Senhor Deus, por esse pai, Senhor Deus, com esse problema sério que ele tem com a bebida, Pai, vem Tu direcionando, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, por esse líder, Pai, que um dia, Senhor Deus, na Tua presença, direcionava, dirigia, cantava, louvava e pregava, mas que o inimigo distanciou e seu coração, Senhor Deus, angustiado, buscou, Senhor, soluções alternativas, Pai. Pai, nós queremos voltar à Tua presença, Senhor. Queremos novamente estar no meio do rol daqueles que Te glorificam, Pai. Queremos fazer parte, Senhor Deus, daqueles simbolicamente 144 mil, Senhor, que erguem as suas vozes para cantar, para louvar, para estar na presença de Deus. Oh Deus, vem mudar a história dos Teus filhos. Pai, eu peço, Senhor Deus, por esse espírito de solidão, Senhor Deus, desses irmãos que estão assistindo, Pai. Toda afronta do inferno, todo demônio de solidão, e ordeno que saia em nome de Jesus, Pai. Eles são livres, Pai, para estar em adoração, buscar a Tua presença. Senhor Deus, vem trazendo eles a Tua presença, vem dando coragem para buscar a Tua palavra, vem dando unção para novamente em oração e em louvor, estar a Tua presença, Pai, oh, na comunhão, na congregação dos irmãos, Pai. Pai, Tu és o Deus que muda a história, Tu transformas derrota em vitória, Tu fazes com que andemos um caminho, Senhor Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, enquanto os irmãos estiverem nos dirigindo em louvor, vem Tu, Senhor Deus, curando, vem Tu fazendo a Tua obra, Pai, Tu és um Deus vivo, Pai. Aleluia. Te glorificamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Durante o louvor, eu gostaria de pedir aos irmãos e os líderes que saíssem do meio, os líderes de grupos familiares, estivessem orando pelos irmãos. Deixem-se levar pelo Espírito Santo. E você que está em casa, creia, Deus pode, mesmo tão distante, independente de onde você está, em qual país você está assistindo, Deus pode mudar a sua história. Deus tem poder para entrar em sua situação. E Deus pode mover, aleluia, e mudar de lágrimas para a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a presença de Deus, aleluia, traz alegria em nome de Jesus. Amém.